Lucas 7:11 diz o seguinte: E aconteceu que, no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Ora, quando ele chegou perto da porta da cidade, eis que ali um homem morto era carregado para fora, filho único de sua mãe, que já era viúva, e uma grande multidão estava com ela. E vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E ele disse: Jovem, digo-te, levanta-te. E o que estivera morto sentou-se e começou a falar. E ele o entregou à sua mãe. E a todos sobreveio o temor, e eles glorificaram a Deus, dizendo que um grande profeta se levantou entre nós, e que Deus visitou o seu povo. Amém? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor, nós queremos louvar o teu nome por essa manhã, por esse dia tão especial e por essa palavra. Obrigada por termos relatos de tantos milagres que o Senhor realizou e por termos a certeza de que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Que o Senhor nos dê espírito de revelação e entendimento para que essa palavra floresça dentro de nós nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Olha aí para quem está do seu lado e diga para ele assim: não chores. Diga para o outro lado também: não chores. Não chores. Gente, eu gosto muito de observar algumas coisas e, como o Jô disse, parece que algumas frases, né, de mãe são tão comuns que quando a pessoa fala, parece que está falando da nossa mãe. Né, a gente, essa semana, o Brasil perdeu um grande ator, né, que foi o Paulo Gustavo, e eu creio que essa identificação que os brasileiros tinham com esse ator é porque ele representava uma mãe que tinha atitudes muito comuns de mãe, frases muito comuns de mãe, né, aquela atitude de gritar pela janela: leva guarda-chuva, coloca a blusa de frio. Frases que todas as mães já disseram algum dia. E eu fiquei trazendo à minha memória coisas que eu já observei a respeito de mães. E de todas as experiências com a minha mãe, com a minha avó, vendo minhas tias, eu também me lembrei de uma experiência que eu tive que marcou muito a minha vida, que foi quando eu fiquei com a Poliane no hospital, que ela ganhou o Ícaro. E foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de ver a primeira noite de uma mãe. Pela segunda vez, mas de uma mãe, gente. Eu fiquei chocada. Eu fui para casa nos outros dias, eu acho que umas 2 noites seguidas, eu acordava de madrugada pensando naquilo. E pensando em tudo que eu tinha visto. Euri, naquele hospital, aquelas mães que tinham acabado de ter o bebezinho, aquela coisinha tão pequena, gente. E eu olhava para as mães, parecia que elas tinham vindo de uma guerra, gente. Aí de madrugada eu fiquei acordada, observando como era, e a cada 2 minutos um bebê chorava, e uma mãe levantava, e uma mãe amamentava, e quando essa mãe dormia, o bebê da outra chorava, e aí essa levantava, ela trocava a fralda. E tinha, né, Poli, uma moça que estava esperando um exame, o bebezinho dela nasceu com algumas complicações, essa mãe ficou acordada a noite inteira, e eu olhando, observando ela. E durante a madrugada, um médico chegou dizendo que o exame tinha mais complicações, que esse bebê teria que passar por um tratamento. E aquela mãe de madrugada começou a chorar muito. E eu fiquei observando aquilo, eu falei: gente, que loucura ser mãe, né? Gente do céu, que Deus me ajude. Porque a mãe é uma figura muito marcante, mas aquela outra frase que você também já ouviu e que eu ouço sempre: você só vai entender isso quando você for mãe. E quando eu me vi naquela cena, eu falei: se eu, não sendo mãe, já estou observando isso, gente, ser mãe é uma coisa complicada. E aí eu compartilhei isso com uma amiga minha, eu falei: ah, não, gente. Você já viu em praça de alimentação de shopping que a mãe nunca come em paz, gente?
Você já viu? A mãe está com uma batata na boca e a mão segurando o filho, levantando, e o outro já está lá. Aí eu falei com essa amiga, eu falei, gente, olha, eu sinceramente, que experiência. Ela falou, Tamara, olha a definição, gente, pega isso e põe no Instagram. Ser mãe é uma coisa ruim boa. Aí eu falei, agora eu entendi. E é exatamente assim que eu imaginava, né? Ser mãe é uma coisa ruim boa. E olha que ela tem filho, né? Eu falei, agora eu entendi a sua experiência. E eu me lembrei que uma vez eu estava assistindo uma série que chama Bebês em Foco, porque eu não sou mãe, mas eu já estou estudando para isso, né, Leninha? Eu estava assistindo a série para ver como é que é. E olha que interessante. Você sabia que existe algo chamado... Presta atenção nisso aqui. Tem pai aqui também hoje? Olha lá, ó. Olha os papais. Você sabia que existe uma coisa chamada ocitocina? A ocitocina, ela apresenta uma série de funções que são relacionadas com a nossa reprodução. E no caso das mães, ela é relacionada com a secreção do leite pelas glândulas mamárias e a facilitação das contrações dos músculos no útero durante o momento do parto. Então, presta atenção. Ela é chamada de hormônio do amor. Já ouviu isso? A ocitocina, gente, ela é liberada durante a gravidez, durante o nascimento, durante a amamentação. Só que nesse estudo dessa série, eles estavam explicando que durante esse período de gestação, a mulher passa por uma explosão desse hormônio. Isso aí mesmo. Um anúncio aqui. Ela passa por uma explosão desse hormônio. E é por isso que quando uma mãe pega o bebê pela primeira vez, ela tem uma sensação que ela mesma não consegue descrever. Eu já ouvi mães falando que passaram por parto natural, né, que fala que é uma dor tão terrível, tão absurda, mas que quando pega o bebê no colo, parece que a dor some na hora. Por quê? Porque é uma explosão desse hormônio no corpo da mulher. E esse hormônio é que traz essa sensação de prazer, de compensação, de amor. Olha que legal. Só que esse estudo também detectou que o homem, mesmo não engravidando, fisicamente, né? O homem também libera uma quantidade absurda desse hormônio enquanto a mulher está grávida. Ou seja, literalmente o homem engravida junto com a mulher. Essa sensação de prazer, de compensação e de amor que também acompanha o homem. Mas tem uma coisa que é diferente. E quando eu vi isso na série, eu comecei a entender muitas coisas que as mães fazem. Olha só. Um estudo científico mostrou que a explosão dessa ocitocina na mãe aciona uma estrutura muito primitiva, chamada amígdala. E a amígdala está nos dois lados do cérebro. E ela é responsável por nos deixar vigilantes. Essa região processa respostas emocionais como medo, ansiedade. A amígdala faz com que nos preocupemos com o bebê. Agora, a diferença do pai para a mãe está aqui. Uma vez que a amígdala da mãe é aberta no cérebro, ela fica assim para sempre. Não importa a idade do filho. E quando eles examinaram o cérebro do pai, isso é diferente. Porque no cérebro do pai é 1/4 a menos do que nós vemos na mãe. Não é interessante? O Marquinhos da Graça postou essa semana um print da conversa da mãe dele. Filho, põe blusa de frio porque está esfriando. E aí ele comentou, gente, mãe é mãe. Aí ela, na conversa, ela falou assim, não é porque eu acho que você não vai se cuidar não, não foi, tia Graça? Não é porque eu não acho que você vai se cuidar não, mas porque filho é sempre filho. Está explicado. Quando a mãe recebe essa explosão de amor no parto, uma parte do cérebro dela que é responsável por preocupação, para ela ficar vigilante, é aberta e nunca mais se fecha. É um ruim bom, né? É um ruim bom, gente. E do pai não.
Por isso é muito comum a gente ver que mais mães acordam durante a noite. Não é porque o pai é preguiçoso, é porque o cérebro dele está trabalhando dessa maneira. Gente, Deus não é muito perfeito com isso? É por isso que eu acho que nós temos uma relação tão maravilhosa com mãe, uma coisa que a gente não consegue nem explicar, porque é uma coisa que envolve tudo dentro da gente. E essa relação de amor. Agora imagine, uma mãe, descrito por Lucas, que também passou por todas essas fases, agora está tendo que sair da cidade para ver lá o seu próprio filho. O que Lucas está descrevendo para a gente é uma mãe que já era viúva, que já havia passado pela perda do seu marido, agora também perder o seu único filho. Você sabe que na época da Bíblia as pessoas tinham que ser sepultadas depois dos portões da cidade, porque aquele corpo era considerado imundo. Você sabe que na época da Bíblia, quando uma mulher ficava viúva, os filhos eram responsáveis por cuidar dessa mulher. Mas agora, essa mulher, mãe, viúva, também não tem mais seu filho. É interessante perceber que, na verdade, o que Lucas está descrevendo para a gente é o encontro de dois cortejos. Porque a Bíblia vai dizer que estava saindo da cidade um cortejo fúnebre para enterrar o filho de uma mãe que já estava viúva. Mas entrando na cidade, também estava chegando um cortejo, mas de vida. Um cortejo de vida que vinha com ele Jesus, muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. O que nós estamos vendo nesse texto é o encontro do cortejo da morte com o cortejo da vida. Nós conseguimos observar as palavras de Lucas, fazendo questão de descrever Jesus como o Senhor. Eu entendo que Lucas estava olhando para essa situação e entendendo que o que Jesus queria representar ali para aquela mãe naquele dia era que Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor da vida. Jesus é o Senhor transformador. Essa era a visão de Lucas para aquela cena. Então a Bíblia vai dizer que Jesus já estava realizando muitos milagres. E ao entrar nessa cidade ele se depara com essa cena terrível. E a gente observa aqui 3 atitudes que Jesus toma a respeito disso. A primeira delas é que Jesus se compadece. E eu quero dizer para você, mamãe, papai, filho que está aqui hoje, que Jesus se compadece. Lucas vai descrever que quando Jesus olha para aquela cena, e ele já sabe que se trata de uma mulher viúva, ou seja, uma mulher que já trazia marcas na sua vida. Uma mulher que já trazia perdas na sua vida. Quantas mamães nós temos aqui hoje que trazem marcas de perdas, de dificuldades, de tristezas, de frustrações em suas vidas? Jesus olha para aquela cena, Jesus olha para aquela situação e ele não fica paralisado com aquilo. A primeira atitude de Jesus é, ele se compadece. Mamãe, eu não sei como o seu coração está nesse Dia das Mães. Talvez o coração de todos nós esteja mais apertado do que durante todos os outros anos, né? Porque tem sido anos de tantos desafios, meses de tantos desafios. Mas eu quero dizer para você hoje, mamãe, Jesus se compadece. Jesus se compadece da sua situação. Jesus se compadece com a forma como você está se sentindo hoje. Jesus se compadece com aquilo que você pensa agora. Jesus se compadece. Talvez a sua perda não tenha sido de uma morte física, como dessa mãe. Talvez, graças a Deus, você não enterrou o seu filho fisicamente. Mas a impressão diante do comportamento do seu filho no dia a dia, é que ele já está morto há muito tempo, e só está por aí andando. E agora vai para nós filhos. Não adianta a gente vir aqui no Dia das Mães, fazer bonito, abraçar, dizer que ama, e no restante dos dias do ano a gente ter o comportamento de um filho morto, de um filho que não é presente, de um filho que não demonstra amor, de um filho que não quer nem saber. O Dia das Mães hoje, ele deve ser só o reflexo de tudo que a gente vive nos outros dias do ano, amém? E isso eu digo para nós filhos. Porque às vezes tem mães que vivem
um luto de um filho vivo. Olha isso aqui, gente. Às vezes tem mães que sentem angústia no seu coração, vivendo o luto de um filho que ainda está vivo. Porque é como olhar para esse filho vivo e não o reconhecer mais. É como olhar para esse filho vivo e ver nele tudo que você nunca queria ter visto um dia. E às vezes você fala, mas ele não morreu, ele está vivo. Mas é como se dia após dia eu não reconhecesse mais meu filho. É como se dia após dia ele não me parecesse quem eu gostaria que ele se tornasse. Filhos, há uma responsabilidade sobre nós, de honra diária. De honra diária. E não é fácil não, gente. Eu sei disso. É um desafio. É um desafio que a gente cumpre em amor. É um desafio que a gente cumpre em honra. Literalmente em honra. É um desafio de você entender que há uma pessoa tão amada, que é digna de tanta honra. E você se negar a fazer coisas que nem são erradas, mas que ferem alguém que você ama. Os filhos estão me ouvindo aqui? Isso é amor. Sabe o que é aliança, gente? É a gente permanecer em amor, mesmo quando a gente tem que abrir mão de outras coisas. Essa é a relação de mãe e filho. Há uma responsabilidade sobre nós, filhos. Não de suprir todas as vontades e necessidades das mães. Não é isso. Mas de honrá-las como aquilo que o Senhor nos ensina a fazer. Porque o amor, ele não é uma palavra. O amor não é uma postagem no Instagram. O amor não é uma frase bonita nas suas redes sociais. Amor não é um buquê de flores. Amor é comportamento diário. Amor é honra diária. Sabe aquela frase que se tornou até um grande, muito conhecido projeto? Mães de joelhos, filhos de pé. Não é bonito? Eu creio. Eu creio que as orações da minha mãe me mantêm de pé todo dia. Eu creio que as orações que minha mãe fez por mim há 10 anos atrás surgem em efeito na minha vida até hoje. Mas sabe o que eu gostaria de ver também? Filhos de joelhos, mães de pé. Filhos que também oram por suas mães. Filhos que fazem mais suas mães sorrirem do que chorarem. Eu gostaria de ver mais filhos presentes diariamente do que no culto do Dia das Mães. Porque eu percebo que as mães gostariam disso. Eu me coloco na posição de uma mãe e eu gostaria disso. Mas mãe, Jesus se compadece. Há coisas que nem mesmo os braços maternos podem fazer, mas as mãos do Eterno podem. Há coisas que a nossa atitude não vai poder mudar, mas há coisas que a nossa oração já mudou. Eu dizia ontem aqui que há palavras de Deus sobre nós que são decretos espirituais. Há decretos espirituais liberados da parte de Deus para as mães. Há decretos espirituais liberados da parte de Deus para as famílias. Sempre que a gente vê pregações, que nós ouvimos músicas, e eu pensava enquanto preparava esse esboço, que a mãe está sempre nesse lugar de chorar pelo filho, orar para que o filho volte, transformar a vida do filho. Me lembrei até daquela música, lembra? Família pode sonhar, mãe, seu filho vai voltar. Já até escreveram uma música. Mãe, Jesus se compadece. Mãe, seu filho vai voltar sim. Mãe, seu filho vai se tornar um homem íntegro sim. Mãe, sua filha vai se tornar uma mulher íntegra sim. Seus filhos vão te encher de prazer, de orgulho, de satisfação, de alegria. Por que, Tamara? Porque Jesus se compadece. Jesus não está simplesmente olhando para todas as situações e como nós balançando a cabeça. É normal. Mãe passa por luta sim. Não! Não! Jesus está se compadecendo de você hoje. Jesus está se compadecendo de você hoje. Assim como Ele se compadeceu daquela mulher que estava prestes a enterrar o seu filho. A segunda coisa é que Jesus se aproxima e toca.
Dizer desse título, Não Chores, é muito interessante, né? E perceber que Jesus falou isso para aquela mulher, não chores. Quem que vai no velório e fala para a mãe que perdeu o filho? Não chora. Chora, ela vai chorar. Essa mãe vai chorar, gente. A diferença é que não se trata de um ser humano, de um mortal qualquer. Jesus é o único que pode falar, não chores. Há palavras que somente Jesus pode dizer para você, mãe. Há palavras que somente Jesus pode liberar sobre você. E é por isso que ele diz, não chores. Mesmo nos momentos mais difíceis, não chores. Era como se Jesus estivesse falando assim, não chora por quê? Meu filho morreu. E ele pensasse assim, não chores, porque já já ele vai viver de novo. Jesus se aproxima e toca. Jesus não só se compadece daquela mãe, Jesus não só se compadece de você, do seu coração hoje aqui, mas hoje, nessa manhã, Jesus se aproxima e fica olhando? Não, Jesus se aproxima e toca. Você pode olhar para quem está do seu lado de novo? Falar com ele, Jesus está tocando você agora. Aleluia! Jesus se aproxima e toca. Jesus se aproxima e toca. Há coisas que somente um toque de Jesus pode trazer para a sua vida, mãe. E Jesus nessa manhã está tocando você. Eu já disse aqui algumas vezes que a gente não pode imaginar o poder que há numa mulher que enquanto está lavando as vasilhas está lá cantando. Então, e Jesus está tocando. E Jesus está trabalhando. E Jesus está fortalecendo. Sabe o que é lindo, gente? E eu já vi minha mãe fazer isso várias vezes. De vez em quando, eu ouço a gente, ou meu irmão saindo. E enquanto a gente está saindo, a minha mãe começa a orar. Quase que entra num mistério, na porta de casa. Gente, filho de crente, já viu o meme, né? Filho de crente, você quer saber se é filho de crente mesmo? É se durante a madrugada você estava dormindo e ouviu assim. Aí você abriu o olho e estava sua mãe. Quer saber se é filho de crente mesmo? É se durante a madrugada você acordou e sentindo aquele cheiro de óleo ungido. Sabe aqueles óleos com perfume? E sua mãe lá. Senhor, nas paredes dessa casa. Isso, gente, eu só queria dormir, né? Porque enquanto você está fazendo isso, você está gerando algo. Eu gosto de dizer que quando minha mãe ficou grávida de mim, ela não estava gerando um bebê, ela estava gerando um propósito. Mães geram propósitos. Mães geram propósitos. Não são simplesmente homens e mulheres. Mães geram propósitos. Você gerou um homem, você gerou uma mulher que vai mudar a geração, que vai ser conhecida em todo lugar. Você gerou um homem e uma mulher que serão os melhores profissionais, os melhores pastores, os melhores missionários, os melhores profetas, porque você gerou um propósito. Não é só um filho, é um propósito. É por isso que vocês são tão especiais, porque vocês carregam no ventre um propósito. A Bíblia vai dizer que quando a mãe de Jesus, Maria, se aproxima da mãe de João, elas estavam grávidas e os bebês começaram a mexer na barriga delas. Era um propósito reconhecendo outro propósito. Mães, celebrem o propósito umas das outras. Mães, chorem umas com as outras. Mães, chorem pelos filhos das outras também. Identifiquem os propósitos. E enquanto você faz isso, Jesus se aproxima e toca. Jesus está tocando você nessa manhã. Jesus está fortalecendo a sua fé nessa manhã. Jesus está ajustando o foco do seu coração nessa manhã. Jesus está te mostrando que aquilo que você faz não é só uma função de mãe, não é só uma tarefa materna, é muito maior do que isso. Há um peso de responsabilidade, sim, mas também haverá gratidão e alegria por isso, porque Jesus se aproxima e toca. E por último, Jesus profere palavras de poder.
é o que nós vemos aqui nesse texto. Que Jesus disse para um menino, no versículo 14: chegando, tocou o caixão e os que levavam pararam. Você vê que já existia uma expectativa daquilo que Jesus ia fazer, né? Jesus toca a mão no caixão e todo mundo já para logo. E aí Jesus disse: jovem, digo-te, levanta-te. Jesus profere palavras de poder. Você precisa entender, mãe, que o que Jesus faz é completo. Talvez as coisas que você viveu nos últimos meses não fazem o menor sentido para você. Talvez as permissões celestiais a seu respeito nos últimos meses fazem você pensar que Deus calculou errado, que essa perda que você teve destruiu a sua vida, fez você perder o rumo de tudo. Talvez as situações que você viveu no seu dia a dia como mãe fazem você pensar que Deus não está ouvindo a sua oração. Mas a mesma atitude de Jesus diante dessa mãe é a atitude que Ele tem para nós essa manhã. Jesus se compadece, Jesus se aproxima e toca, e Jesus declara palavras de poder. Há palavras que a gente não pode dizer, ou melhor, a gente pode dizer, mas que ainda não vão servir de consolo para uma mãe. Eu não digo só quando a gente está, por exemplo, em um velório de uma mãe que perdeu o filho. Não, diariamente. Há palavras que nós não podemos usar para confortar mães. Por mais que você tente, por mais que você se esforce, só uma mãe sabe do que exatamente ela precisa. E eu me arrisco a dizer que aquilo que uma mãe mais precisa no seu interior é ouvir as palavras de poder saindo da boca de Jesus. E é por isso que eu quero encerrar dizendo que não são as circunstâncias, mãe, que te cercam, que definem algo a seu respeito. Que não são as perdas que você viveu, mãe, que definem o seu futuro. Que não é aquilo que os seus olhos naturais podem enxergar hoje que vai dizer se o futuro vai ser bom ou ruim. Mãe, não é o comportamento atual do seu filho que define quem ele vai ser lá na frente. O que define algo para uma mãe hoje? As palavras de poder liberadas da boca de Jesus. As palavras de poder liberadas da boca de Jesus. Jesus nessa manhã está liberando palavras de poder sobre nós. Jesus nessa manhã está trazendo um renovo através de palavras de poder nesse dia. Jesus nessa manhã está liberando palavras de direção para você nesse dia, para te encherem de fé, de esperança, de ousadia, de sabedoria, de discernimento. Há palavras de poder sendo liberadas sobre nós hoje. Mãe, traga à sua memória as palavras de Deus a seu respeito. É comum a gente ouvir, às vezes, mãe falando assim: eu vejo cada coisa, eu fico pensando aonde foi que eu errei. Mãe, o que define não é aquilo que você fez de certo ou de errado. O que define agora são as palavras que Deus libera a seu respeito. Palavras de que você é favorecida, de que você é abençoada, de que você é bem-sucedida, de que você é sábia, de que você é filha. Mãe, você é filha. Há um Pai celestial que se importa e que cuida de você. Há um Pai celestial que se importa e que cuida de você. Talvez você não teve o privilégio de ter aqui na terra uma figura paterna que te mostrasse o que é amor. E às vezes a dificuldade de se tornar filho, porque você acaba achando que Deus, como seu pai, vai ter um comportamento parecido com o seu pai aqui na terra. Mas não. Talvez seu pai na terra tenha te prometido coisas que ele nunca cumpriu. Talvez o seu pai na terra tenha feito coisas que você nunca conseguiu digerir. Talvez o seu pai na terra tenha te abandonado. Talvez o seu pai na terra não tenha te ensinado nada de bom.
mas o seu Pai Celestial é perfeito. O seu Pai Celestial cumpre tudo o que promete. O seu Pai Celestial nunca chega atrasado em nenhum momento. O seu Pai Celestial te olha. O seu Pai Celestial te enxerga. O seu Pai Celestial se importa. O seu Pai Celestial fala: eu sei, filha, que ser mãe é difícil, mas eu sou seu pai. Eu te ajudo. Eu te sustento. Eu te fortaleço. E lá nas madrugadas, enquanto está dando um mamazinho pro bebê, né? Enquanto está cuidando do bebê, e aí o bebê cresce, começa a falar um pouco mais alto. Instagram não é só para curtir E fotos. aí o bebê vai caminhando e começa a estudar e se forma. Durante todo esse tempo, há um Pai presente. Há um Pai Celestial perfeito cuidando de você. E esse Pai libera palavras de poder sobre a sua vida hoje. Palavras de poder estão sendo liberadas sobre a sua vida nessa manhã. Palavras de poder estão sendo liberadas sobre a sua vida nessa manhã. Mesmo que às vezes você pense que não tem tudo que você precisa, você tem tudo que você precisa. Você tem a palavra viva e poderosa de Cristo dentro de você. Amém, meus irmãos? Lucas vai encerrar dizendo que depois que o menino ressuscitou, o filho vivo, imagine a alegria daquela mãe. Imagine passar por uma perda e chegar quase a enterrar o filho, mas de repente Jesus chega, ressuscita aquele menino. Você acha que essa mãe ficou feliz? Gente, essa mãe, ela deve ter tido uma explosão de felicidade em pensar que a vida dela mudou em questão de milésimos de segundo. Gente, eu imagino essa mulher voltando para a cidade. Oh, gente, Jesus, eu vou te falar. Aqui, a mulher sai da cidade para enterrar o filho. Passa alguns minutos, não sei quantos, a mulher está voltando. E o menino está como? Com um caixão no ombro? Eu não sei. Eu só sei que alguém para no meu caminho. O que aconteceu? Onde vocês estão? Não, a gente está voltando para casa. A diferença é que talvez hoje nessa manhã você saiu de casa para um cortejo fúnebre, trazendo suas dores, suas mágoas, suas decepções, suas tristezas. Mas eu declaro sobre a sua vida que nessa manhã você vai voltar para casa com um cortejo de vida, com um cortejo de alegria, com um cortejo de abundância, com um cortejo de cura. E quando as pessoas perguntarem o que aconteceu, você vai dizer: me encontrei com Jesus no caminho. Me encontrei com Jesus no caminho, Ele se aproximou de mim. Me encontrei com Jesus no caminho, Ele se compadeceu da minha situação. Eu me encontrei com Jesus no caminho, Ele se aproximou e me tocou. Eu me encontrei com Jesus no caminho e Ele liberou palavra de poder. O que isso mudou na sua vida? Mudou que agora eu estou trazendo meu filho vivo de volta. Mudou que agora eu tenho esperança para o meu futuro. Mudou que agora eu tive um encontro com Jesus. Eu imagino que essa mulher de Naim, voltou para sua casa, voltou para sua cidade, como a mulher mais feliz daquela cidade naquele dia. E eu declaro que nessa manhã, vocês serão e voltarão para suas casas como as mulheres mais felizes de Juiz de Fora. Amém? O Senhor pode fazer isso por você nessa manhã. Volte para sua casa, crendo que o Senhor está tocando você e liberando palavras de poder a seu respeito. Alegre-se, celebrem, Tamara, mas a gente está na pandemia. Sim, alegrem-se mesmo assim, celebrem mesmo assim, porque o que pauta as nossas vidas não é a pandemia, não são as circunstâncias, mas é a palavra de Deus sobre nós. Filhos, o que pauta a nossa vida não são as expectativas que os nossos pais têm a nosso respeito. O que pauta a nossa vida é o que a palavra diz a nosso respeito. Mas abro parênteses, grande parte das vezes as expectativas dos nossos pais a nosso respeito estão muito iguais à palavra de Deus sobre nós. Vivamos em celebração, porque todos os dias
Jesus está realizando milagres para